É o ano 1 do primeiro século. O sol já batia forte sobre as pedras cor de areia quando você acordava. Não havia alarme. Não havia janela com cortina grossa para bloquear a luz. Era o próprio calor que invadia o cômodo e anunciava que o dia havia começado. Você abre os olhos e a primeira coisa que vê é o teto, feito de vigas de madeira cobertas com barro prensado e palha seca. Se a noite anterior havia sido de chuva, era possível que pequenas goteiras marcassem o chão de terra, batida com manchas úmidas. Esse era o lar de uma família judaica comum na Galileia, há mais de 2000 anos. Mas aqui está a pergunta que poucos fazem. Como era, de verdade, viver dentro de uma dessas casas? Não a versão idealizada que aparece em pinturas religiosas, com cômodos amplos e iluminação suave. A versão real. A versão que cheirava a fumaça, a animais e a pão assando em forno de argila. Porque se você entender como essas pessoas viviam, você vai entender algo muito mais profundo. Como a fé, a família e a sobrevivência estavam tão entrelaçadas que era impossível separar uma coisa da outra. A resposta vai surpreender você e vai mudar o jeito como você lê os textos mais antigos da humanidade. Imagine a cidade de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. Não era exatamente uma cidade grande. Era mais um conjunto denso de casas de pedra, coladas umas às outras, separadas por ruelas estreitas, onde dois homens mal conseguiam passar lado a lado. O cheiro do peixe salgado impregnava o ar, misturado com o odor da terra úmida e do esterco dos animais que viviam, muitas vezes, no mesmo espaço que as famílias. Não como descuido, como necessidade. Você precisa entender uma coisa sobre a arquitetura dessas casas antes de continuar. Elas não foram construídas para impressionar. Foram construídas para durar, para proteger e para reunir. Os muros eram feitos de pedras basálticas, o material mais abundante naquela região vulcânica. Pedras escuras, pesadas, empilhadas com precisão e unidas com argila. Sem cimento, sem metal, sem maquinário. Apenas mãos humanas, pedra sobre pedra, durante semanas. As casas típicas de famílias de classe média baixa tinham em média 2 ou 3 cômodos, mas a palavra cômodo pode enganar você. Não eram quartos separados como você conhece hoje. Eram divisões dentro de um espaço único, com funções que mudavam conforme a hora do dia. O mesmo lugar onde a família dormia era, durante o dia, o lugar onde se trabalhava, se recebia visitas e, às vezes, se guardava o grão colhido. Era tudo ao mesmo tempo. O chão de terra batida era mais inteligente do que parece. Pesquisas arqueológicas conduzidas em sítios da Galileia e da Judéia, especialmente nas escavações de Cafarnaum e Séforis, revelaram que as famílias prensavam o chão repetidamente até que ele ficasse quase tão duro quanto cerâmica. Alguns lares mais abastados usavam camadas de cal para impermeabilizar o piso. Era uma tecnologia simples, mas eficiente, que evitava que a umidade subisse do solo durante o inverno. Agora olhe para o teto. Esse era, de longe, o elemento mais fascinante da casa judaica do primeiro século. Não era apenas um teto, era um espaço de vida. Você sobe por uma escada externa, muitas vezes encostada na parede de fora, e chega a uma área plana, aberta para o céu. Ali, as famílias secavam figos, tâmaras e ervas medicinais. Ali, se dormia nas noites quentes do verão, quando o calor dentro de casa se tornava insuportável. Ali se conversava ao entardecer, olhando para o horizonte cor de âmbar sobre o lago. E agora você começa a entender por que certos episódios dos evangelhos fazem tanto sentido quando você conhece esse detalhe. Quando 4 homens carregam um paralítico e, não conseguindo entrar pela porta lotada, sobem ao teto e abrem um buraco para descer o amigo até Jesus. Isso não era uma façanha impossível. Era, na verdade, algo que qualquer pessoa familiarizada com aquela arquitetura conseguia imaginar. O teto de palha e barro podia ser removido e refeito,
era parte da manutenção normal da casa. Essa é exatamente a camada de realidade que transforma a leitura de um texto antigo em algo vivo. Mas voltemos ao interior. Havia um elemento central em cada lar que funcionava como o coração da casa. O forno, chamado de tabum em aramaico, era uma estrutura de argila, cônica, instalada no chão ou levemente elevada, onde o pão achatado era assado todos os dias. O pão não era um complemento da refeição, era a refeição. Um estudo sobre os hábitos alimentares do primeiro século no Mediterrâneo Oriental indica que o pão de cevada ou de trigo representava entre 60% e 70% das calorias diárias de uma família camponesa. Tudo o mais, as azeitonas, o azeite, os legumes secos, os peixes salgados, eram acompanhamentos. A fumaça do tabum subia lentamente e saía por uma abertura no teto ou por frestas nas paredes. Não havia chaminé. O interior das casas ficava enegrecido com o tempo e estudos de resíduos encontrados em paredes de pedra de sítios arqueológicos confirmam décadas de uso contínuo do mesmo forno no mesmo local. As famílias não mudavam de casa com frequência. Uma habitação era construída, ocupada e ampliada por gerações. E aqui está o ponto que muda tudo. A casa não pertencia a uma família nuclear como você imagina hoje. Pai, mãe e filhos. Não. A casa pertencia ao clã. Em hebraico, o conceito de Bet Ave, literalmente a casa do pai, significava um agrupamento familiar que podia incluir avós, filhos casados, noras, genros e netos, tudo convivendo no mesmo conjunto de cômodos ou em casas adjacentes, compartilhando o mesmo pátio central. Esse pátio era o verdadeiro centro da vida doméstica. Era onde se moía o grão com mós de pedra, onde se lavavam os utensílios de barro, onde as crianças brincavam sob supervisão coletiva, onde os animais, cabras, galinhas, um jumento, quando a família tinha recursos, passavam parte do dia. A divisão entre espaço humano e espaço animal era muito mais tênue do que qualquer romantismo religioso sugere. Isso nos leva a uma verdade que precisa ser dita com respeito, mas com clareza. A vida cotidiana de Jesus, de seus discípulos, das mulheres que os acompanhavam, era fisicamente dura. Era uma vida de pouco, de muito esforço e de pouquíssimo conforto. Não havia nada de bucólico ou sereno na rotina de uma família camponesa judaica do primeiro século. Havia trabalho antes do amanhecer, preocupação com a colheita, com os impostos cobrados por Roma e pelo templo, e com a saúde de crianças que viviam em condições de vulnerabilidade constante. Você está no pátio central de uma dessas casas. É início da manhã, e o som que chega primeiro aos seus ouvidos não é o canto de um pássaro. É o raspado rítmico e pesado de duas pedras circulares girando uma sobre a outra. Uma mulher, provavelmente a mais velha da casa, move a mó superior com as duas mãos, transformando grãos de cevada em farinha grossa. Ao seu lado, uma filha ou nora faz o mesmo movimento. Era um trabalho que durava horas e começava antes do sol aparecer completamente no horizonte, porque o pão precisava estar pronto cedo. Sempre. Esse detalhe específico aparece em textos do primeiro século com uma frequência que os estudiosos raramente destacam para o público geral. Moer o grão era considerado o trabalho mais árduo e mais contínuo da vida doméstica. Não era tarefa ocasional. Era diária, sem exceção, sem descanso. E cabia quase exclusivamente às mulheres e às filhas mais velhas da família. Uma pesquisa sobre divisão de trabalho em comunidades agrícolas do Levante Antigo indica que uma mulher adulta dedicava entre 2 e 4 horas por dia apenas a essa tarefa, ao longo de toda a sua vida adulta. Agora olhe para as paredes do pátio. Você vai notar nichos pequenos, escavados diretamente na pedra ou construídos com tijolos de barro cru. Nesses nichos, ficavam guardados os pertences mais valiosos da família. Não joias ou ouro, na maioria dos casos,
Os pertences valiosos eram outros. O azeite em jarras de cerâmica, as sementes reservadas para o próximo plantio, os rolos de tecido ainda não costurado. Era ali também que algumas famílias escondiam moedas, poucas, envoltas em pano, enterradas levemente sob o chão do nicho. E agora, você entende com muito mais profundidade a parábola da mulher que perde uma moeda e varre a casa inteira à procura dela.